Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade aqui da Rakuten em providenciar esse espaço para a gente poder fazer pergunta e resposta, um debate aqui a respeito da Rakuten Cloud ou da nuvem privada, da soberania dos dados aqui no Brasil. Eu estou aqui com o Márcio, que ele é o CEO da Informo, e vamos conversar, falar um pouco sobre vários assuntos aqui. O Thiago, que ele é o CEO da THS. Temos aqui o Sam, meu sócio, da SimpliTech, é o diretor de expansão. E eu, Gabriel, sou o presidente da SimpliTech no Brasil, tá? Distribuidor da América Latina da Rakuten. Para começar, eu acho que a primeira pergunta, Márcio, se puder esclarecer um pouco, a gente ouve muito aí no dia a dia de falar de uma modernização da infraestrutura. Só que na prática, como que uma empresa ela não pode parar tudo para de repente mudar toda a infraestrutura dela. Como que a gente consegue conciliar com isso na prática para poder modernizar aí a infraestrutura? Bacana, excelente pergunta. Bom, primeiro é um prazer estar presente aqui, poder participar desse painel com vocês, trazer um pouquinho da experiência do nosso dia a dia, de falar de infraestrutura, né? Cara, pergunta muito boa, porque a gente tem um desafio muito grande na América Latina, especialmente no Brasil, que diz respeito a custos. Então, quando você fala de parar tudo e fazer de novo, é algo que é impossível, né? Então, qualquer cenário de migração no Brasil envolve planejamento, envolve pensar em como que a gente vai migrar toda uma carga de trabalho, todo um workload de um modelo para outro. Então, o melhor modelo é fazer isso de forma transicionada e lenta, né? E algo que ajuda muito, pelo menos nos projetos que a gente tem conduzido no Brasil, é conseguir pensar em como reaproveitar os legados, hardware, equipamentos, soluções, o que o cliente tem lá, para que a gente possa fazer essa transição de migração de maneira bastante tranquila para o cliente, né? De novo, é muito complexo normalmente fazer a migração de um modelo de virtualizador para outro. A Rakuten, ela ajuda bastante no nosso caso, tem ajudado muito, porque ela tem um framework pronto para isso. Então, assim, até um tempo atrás era tudo muito na mão. A gente tinha que ir lá e ficar pensando, poxa, como é que eu migro essa VM, quais os impactos que eu vou ter. Mas com o framework da Rakuten, esse processo se tornou muito simples, na verdade. A gente olhar, identificar quais são as cargas de trabalho e entender como é que eu trago isso de volta, como é que eu movo isso para essa nova infraestrutura que está sendo criada. Fantástico. Bacana. Não, muito interessante. Você tocou num ponto muito sensível que são os custos, né? A gente sabe que tem muitas empresas que precisam prestar contas dos seus investimentos para o conselho, né? Como você poderia explicar para a gente a forma como esses custos vão se realizar lá no final, quando a gente fala em modernizar a infraestrutura? Como que os custos vão se mostrar do ponto de vista de investimento? Cara, boa pergunta também. E eu acho que dá para trazer aqui à tona um ponto que liga com isso, né? Tem um hypervisor bastante famoso no mercado, que os preços desse hypervisor, assim, triplicaram, mais que triplicaram, né? Tem realidade de algumas empresas que saltaram para 10 vezes o custo original de licenciamento de um ano e meio atrás. Pegou todo mundo de surpresa, né? Foi. Então, assim, esse ponto ele pegou num calcanhar de Aquiles das empresas, porque mercados como o nosso, lá no Brasil, planejar o CAPEX do ano seguinte é uma tarefa muito difícil, muito árdua, porque a gente tenta entender como é que a gente consegue reduzir custos ano a ano, no momento em que as fabricantes, algumas soluções de software estão vindo e aumentando de forma muito inconsequente os seus valores, né? Então, de novo, eu coloco a Rakuten como uma opção, porque a gente sai de um modelo baseado em core, para a maioria das soluções de mercado, para um modelo baseado em server. Muito mais simples, muito mais acessível, muito mais fácil de entender. E aí, fechando com a pergunta que você fez, eu acho que isso é uma coisa bacana, porque traz pro CTO, pro gerente de TI, pro cara do dia a dia lá, olhar um modelo muito simples, falar, cara, aqui eu sei o que eu estou pagando, quanto vai me custar e como é que eu faço para utilizar, sabe? Então traz previsibilidade para o gestor. Total, é tornar o complexo simples. Eu acho que é aí que a gente tem que agregar valor para o cliente, sabe? Excelente, obrigado. E eu acho que é legal, e eu queria até pegar um exemplo que eu sei que você tem com a ForEdge, um exemplo concreto de como que isso aconteceu, como que vocês conseguiram fazer o que mudou de concreto, vamos dizer assim, com a Rakuten na ForEdge. Legal. A ForEdge é um data center de borda, então assim, vem totalmente de encontro com a proposta da Rakuten, que é levar soluções de cloud para a borda, né? A solução é desenhada e pensada para isso.
A Forred nasceu com um hypervisor tradicional, legado, né? E hypervisors legados, eles são muito bons para executar cargas de trabalho legadas, máquinas virtuais, vamos colocar assim, mas a gente tem que adaptar quando a gente quer fazer soluções mais modernas. Quando eu começo a falar em microserviço, containers, Kubernetes, tudo isso acaba sendo adaptado. Então, a migração para a Rakuten, para nós lá, aconteceu, primeiro, de maneira muito transparente. Então, o papo que a gente bateu há pouco sobre como é fácil, através do framework, importar soluções de um hypervisor legado para dentro da plataforma, isso nos ajudou bastante, porque dentro de um data center que opera 24/7, eu não posso ter parada. Não dá para ligar para um cliente e dizer assim, escuta, a tua carga de trabalho que está rodando no meu conjunto de servidores, eu preciso parar o final de semana inteiro para migrar. Não, tem que ser tudo a quente, né, rodando. Então, assim, a beleza da solução é que nos permite, de forma muito simples, direta e programada, conseguir migrar da solução que nós temos para uma nova solução que consome menos recursos, que aproveita mais os recursos de hardware que a gente tem, portanto, dá sobrevida e ajuda com os custos, né? O data center vive de custos o tempo todo. Excelente, Um bom case para a gente, tá? Assim, cara, tem sido uma solução fantástica para o nosso ambiente de data center. Né? Essa informação é muito valiosa. E aí eu te pergunto o seguinte, para uma empresa que está aqui agora e quer começar essa jornada, quais são os primeiros passos? Como é que você guiaria uma empresa para seguir, começar essa jornada, sair de um sistema legado, criar um novo modelo? Eu acho que o caminho ideal é procurar um especialista, e a gente está aqui para isso, né, junto com o Thiago. Cara, procurar um especialista para que a gente possa fazer um assessment com esse cliente. Eu acho que é entender. Apesar de ser muito simples, como eu disse, existe um framework que apoia nisso, é importante ter alguém que consiga olhar para essas cargas de trabalho e ajudar esse cliente a planejar como ele consegue fazer essa migração de um modelo legado para um modelo moderno, tá, de virtualização. E é contar conosco, assim. E a Rakuten, no caso, foi... Falando agora como cliente, eu acho que isso traz uma visão bacana, né? Nós, como Forred, como operadores de data center, tivemos exatamente essa relação de contar com o fabricante, com a Rakuten, para entender e nos ajudar a planejar um pouco a nossa carga, como é que ela migra, como é que ela sai de um modelo existente e vai para outro. Então, o principal ponto é contar com o apoio dos parceiros, acredito. Excelente, acho que é bem por aí. Conversar, entender e aí seguir adiante. Gabriel. Não, pega a parte ali, ó. Márcio, obrigado aí por toda essa contribuição. Vamos participar, vindo aí uns insights, pode contribuir com a gente. Agora a gente vai focar aqui um pouco na especialidade do Thiago, lá da THS. O Thiago trabalha muito com contas do governo e tem um ponto que é fundamental na conta do governo, que é a soberania dos dados. Perfeito. Então, para a primeira pergunta, falar um pouquinho sobre a THS, queria que você falasse um pouquinho sobre a THS e que você pudesse dizer para a gente de um modo muito, muito simples como que a soberania de dados hoje impacta os clientes, principalmente falando de governo federal, governo do Brasil. Show de bola. Então, primeiramente, agradecer pelo espaço. Para mim é uma honra estar aqui em Las Vegas, um evento como esse, certo? Representando aí minha empresa, representando o Brasil. E trazendo um tema muito importante, soberania de dados, né? Então a THS é uma empresa muito focada em governo, federal, estadual, prefeituras, né? E é um tema extremamente importante, que a LGPD, né, que é gerida aí pela Agência Nacional de Proteção de Dados, é onde justamente traz todas as informações necessárias para a proteção de dados. E cada vez mais é um tema que os brasileiros, as empresas públicas se preocupam. Então, de fato, sim, vamos explicar de uma forma bem simples. O que é soberania de dados? Soberania de dados é a forma como você protege os dados, como você tem uma gestão sobre esses dados, né? Então, o que a LGPD traz? Que esse dado ele tem que estar local, ele tem que ter uma nuvem privada, você tem que estar gerindo esses dados de uma forma local e não simplesmente coloca esses dados numa nuvem pública, né, numa nuvem fora do seu país, sendo que você não vai ter uma gestão sobre esse dado. E hoje o dado para as empresas, principalmente o governo, talvez seja o ativo mais importante. Então vamos falar um pouco sobre segurança pública, sobre saúde, sobre educação, focado em segurança pública. O dado voltado à segurança pública que o governo brasileiro tem que tratar, a importância, é muito sensível. Então esse dado fora de uma nuvem privada, né, de uma gestão ali privada, ele pode ser muito inviolável, né? Então a LGPD ela traz justamente
esses requisitos para que o governo, as instituições consigam ali fazer uma gestão sobre esse dado. Legal, muito legal, muito legal. E até complementando isso, 83% dos vazamentos de informação envolveram a nuvem pública. Perfeito. E aí eu queria que você falasse por que a nuvem pública ela é tão vulnerável assim? Perfeito. Então hoje a gente tem a questão da nuvem pública, né? Principais indicadores aí de principalmente vazamento de dados, né, de uma falta de segurança, né? Então ali tem diversos fatores. Um deles que eu posso citar, né, é a questão de vazamento de dados, né? É a questão também de configuração mal feita por conta ali de um técnico, de um funcionário, né? Por quê? Porque essa gestão em cima de uma nuvem pública, ela é compartilhada. Não simplesmente você traz a responsabilidade ali para uma nuvem pública, como uma AWS, como uma Azure, etc., né? Então essa gestão é compartilhada. E por grande parte dessa gestão ser compartilhada, o elo fraco pode ser ali numa interação humana. Né? Então a nuvem pública ela pode ter diversas ferramentas de segurança, mas se for feita de forma que traz ali riscos, né, ela pode ficar inviolável. Então ali eu tenho grandes problemas ali, parte de segurança. Um deles é a questão, né, de má configuração ali de um acesso, etc. Então, se a gente tem, sei lá, alguns problemas, principalmente em relação à segurança na nuvem pública, ou se o cliente tem o desejo de melhorar a sua infraestrutura, digamos assim, criar um modelo novo, qual que é o caminho? Existe uma solução prática para isso? O caminho, né, de acordo inclusive com a LGPD, de acordo com as melhores práticas, né, é você ter uma nuvem privada, justamente para você ter o controle desses dados. E a Rakuten, né, que é parceira ITHS, Latam, Brasil, vem justamente com essa proposta de atender as melhores práticas, de atender LGPD, de atender compliance, Bacen, voltado aí à parte de instituições financeiras, de atender a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então a Rakuten, ela tem uma suíte completa de produtos justamente a fim de atender esse grande problema que é nuvem pública e o vazamento de dados, né? Questão de cibersegurança, segurança da informação. Obrigado, viu, Thiago? E finalmente, eu acho que para a gente finalizar aqui, já nos finalmente, qual que é a mensagem principal que você quer deixar para as pessoas que levem daqui para casa, como a THS pode ajudar, como a solução que a Rakuten, que você bem falou, pode contribuir para as empresas ou para a proteção dos dados? Qual que é a mensagem que você queria deixar aí para as pessoas que estão assistindo a gente? Perfeito, vou falar diretamente aqui para a câmera, tá? Então, hoje, o dado é o ativo mais importante que as empresas, que as instituições têm. Esse dado, né, ele tem que ser muito bem trabalhado, ele tem que ser muito bem cuidado, porque o dado trabalhado, até mesmo para você implementar inteligência artificial, né, você tem que ter o dado ali muito bem trabalhado e de preferência em uma nuvem privada, que é onde você vai ter gestão, que é onde você vai conseguir ter auditoria, onde você vai estar seguindo as melhores práticas, e com esse dado muito bem trabalhado, você consegue tomar decisões estratégicas, fazer políticas públicas da melhor forma. Então o dado ele tem que ser muito bem valorizado. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Thiago, mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Possamos ajudar os nossos clientes, né, a seguir nesse desafio de trazer uma infraestrutura, né, de acordo com a necessidade deles, e que nós possamos democratizar a tecnologia no nosso país, que é o Brasil. Obrigado. Obrigado vocês. E que a gente possa sempre levar, ser um mensageiro aí da importância, tanto da soberania dos dados, também para os nossos negócios, a gente conseguir otimizar aí o custo com infraestrutura, com as licenças, né, da hiperconvergência, das máquinas virtuais. E eu queria dar uma oportunidade, eu vi o Thiago fez também aí a parte mostrar o que a empresa faz. Aí, Márcio, se quiser falar para a câmera também, qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas, por favor. Obrigado. Bom, agradecer pela participação mais uma vez, estar aqui com vocês. A Informo é uma parceira Rakuten também, o nosso mercado é mais voltado para o mundo privado. A gente não concorre. Mesmo que concorrêssemos, o Brasil tem um mercado imenso, né, Thiago? Exatamente, muito bom. Todo mundo, não é? Boa.
E eu acho que o grande recado né, existe uma crença de que quando a gente vai para a nuvem pública, cara, tá tudo seguro, tá tudo resolvido, né? E não é bem assim, tá? No dia a dia das empresas, das corporações, é fácil entender que muitas vezes trazer esse dado de volta para dentro de casa, para nuvens privadas, permite trazer um pouco do que você falou, tá? Controlar melhor esse dado e ter soberania sobre esse dado, tá? Perfeito. Mesmo para o mundo privado isso é bastante importante. E segundo, talvez mais importante, que vai de encontro que a gente falou, né? Redução de custo. No nosso mercado, cada vez mais buscar soluções que tragam a possibilidade de que a gente consiga enxugar o nosso CAPEX, tá, de uma maneira sem perder performance, sem perder funcionalidades. Então acho que esse é o ponto, né? Conseguir olhar para a possibilidade de trazer tudo para a cloud privada. Legal. Ok. Tá bom. Muito obrigado.